Hi, hello, tudo bem? Bom, vou apresentar aqui hoje mais um trabalho de minha autoria, intitulado Alcântara Machado, um escritor apaixonado pelos ítalo-brasileiros. Trabalho já apresentado em eventos, congressos e na UFRJ. Então vamos ao trabalho. Este trabalho tem o objetivo de contemplar a obra Braz, Bexiga e Barra Funda do escritor e jornalista Antônio de Alcântara Machado, privilegiando o vocabulário característico do imigrante italiano destacado pelo autor no livro citado. Escolhi este livro porque ele retrata um povo em um país estranho ao dele, precisando adaptar-se da melhor maneira possível, inclusive negando a própria identidade cultural e linguística. Alcântara ressalta de forma simples a vida desta gente trabalhadora que veio para o Brasil lavourar. E sobre isso posso falar com muita propriedade, pois sou bisneta de camponeses italianos. E tentar viver dignamente e possuir terra para plantar e colher. Quando descreve a vida cotidiana do imigrante italiano no Brasil, mais especificamente em São Paulo, onde ocorreu uma grande concentração de imigrados, Alcântara, a meu ver, presta uma gloriosa homenagem a estes imigrantes, os quais, usando suas próprias palavras, seriam a novíssima raça de gigantes. Paulista e paulistano, Alcântara esteve muito próximo dos imigrantes que chegaram em massa nos primeiros anos do século XX e se concentraram em bairros pobres e industriais, principalmente os mesmos que dão título ao livro com o qual trabalhamos. Ressalto também a questão da imigração italiana na América e no Brasil, em fins do século XIX e começo do século XX, que foi maciça devido a fatores vários, dentre eles a reunificação da Itália antes da Segunda Grande Guerra. Esse povo teve que deixar sua pátria, que já não oferecia condições favoráveis, e tentar uma nova vida em terras estrangeiras. Com a chegada do imigrante italiano ao Brasil, observamos uma linguagem que não era nem o português e nem o italiano. Segundo a denominação de Alcântara Machado, os imigrantes italianos que foram para São Paulo seriam os ítalo-paulistas, que misturavam os dois idiomas, o que ocorreu em função da urgência desse povo em se adaptar às novas necessidades linguísticas. Alcântara não foi um modernista clássico, pois não fez parte da Semana de 22. Sua obra, porém, apresenta características deste estilo de época. É Rubens Recupero quem lembra, em seu artigo intitulado Alcântara Machado, Testemunha da Imigração, o que Tristão de Ataíde diz sobre a língua que Alcântara usa em suas histórias. Abre aspas, a língua das histórias é enxuta, rápida, ágil, telegráfica. O estilo cinematográfico de Pate Baby, na velocidade dos cortes, no ritmo acelerado das sequências, na fugacidade das impressões. A frase é elétrica, curta, mais nervo que carne, mais verbo que adjetivo, mais ação que descrição. Contudo, não foi o único a revelar características modernistas em sua obra. Antes dele, já havia aparecido um cronista que satirizou o imigrante italiano, Ruò Bananeri. Considerado um pioneiro da crônica de imigração na imprensa paulistana na década de 20, recorrendo à paródia, usando o português macarrônico dos italianos de São Paulo, com a colaboração do desenhista e caricaturista Voltolino. Estudando no coração do Bom Retiro e cruzando as ruas do Brás e o bairro da Bela Vista, popularmente chamado de Bexiga, Ruò Bananeri passou anos observando os ítalo-brasileiros. A Itália é um país que vem se destacando cada vez mais no cenário brasileiro. Prova disso são os vários trabalhos na teledramaturgia em novelas como Rei do Gado, Terra Nostra, década de 10, e mais recentemente Esperança, anos 30, todas do escritor Benedito Rui Barbosa, transmitidas pela Rede Globo de televisão. No cenário internacional, vale ressaltar o trabalho de Vincenzo Locascio na questão do italiano na América Latina,
principalmente em países como Brasil e Argentina. Cito alguns dos trabalhos apresentados no livro compilado por Locascio. Abre aspas. Presença di comunità dialettali italiane in Brasile. Aspetti sociali, economici e demografici. Página, fecha aspas, página 119 e 135 por Altiva Pilati, da Universidade Federal do Paraná. Abre aspas. Situazione dell'italiano nella provincia di Buenos Aires. Problemi ed aspetti di una contaminatio linguística. Página, fecha aspas, página 319. Por Lídia Aidé Correia, da Universidade de La Plata, no qual a autora trata dos aspectos linguísticos, presenza culturale italiana e studio dell'italiano in Brasile. Página, fecha aspas, página 397, por Angelo Manenti, do Instituto Italiano de Cultura de São Paulo. Na literatura recente, é relevante citar o trabalho de Margarete Mazzantini, Não se mexa, e o romance de Francesco Maroni, O Ouro de Sevilha. A Itália foi o país homenageado na 11ª Bienal Internacional do Livro, que ocorreu de 15 a 25 de maio deste ano, e esteve no cenário cinematográfico com o evento Semana Cinema Italiano e Literatura, com a mostra de filmes italianos e adaptações de clássicos da literatura italiana, como O Cavaleiro Inexistente, de Italo Calvino, dirigido por Pino Zacchi, O Deserto dos Tártaros, de Dino Buzzati, sob a direção de Valerio Zurlini, e ainda A Trégua, Primo Levi, com a direção de Francesco Rossi, entre outros. Citando a 11ª Bienal Internacional do Livro, não foi este ano, obviamente, ok? Importante citar o livro Historiografia da Imigração para São Paulo, de Boris Fausto, que trata da questão da imigração para o estado de São Paulo no período de 1880 a 1960, com base nos resultados da investigação em andamento no IDESP, Instituto de Estudos Econômicos, Sociais e Políticos de São Paulo. Neste livro, ele cita Michel Hall, que em sua tese de doutorado defendida em 1969, trata das origens da imigração em massa para o Brasil, dedicando um capítulo aos italianos em São Paulo, ou melhor, ao meio rural paulista, e menciona a monografia de Warren Dean, de 1976, sobre o município de Rio Claro, abrangendo o período de 1820 a 1920. Dean dedica boa parte de seu texto a um minucioso estudo da organização das fazendas sob trabalho escravo, a experiência do sistema de parceria e a crise do escravismo, concluindo que poucos imigrantes lavradores se tornaram proprietários de terra. Tivemos no segundo semestre de 2002 o livro Imigração e Fundações, com um artigo de Cleodes Maria Piazza J. Ribeiro, que fala da grande imigração italiana para o Rio Grande do Sul. Em 2003, a dissertação de mestrado de Guido Alberto Monomini, intitulada O Italiano Macarrônico, a língua dos ítalo-brasileiros, defendida na Faculdade de Letras da UFRJ, e o artigo de Flora de Paoli Faria, O Decadentismo como Prefácio para a Vanguarda. Bom, a imigração italiana na América e no Brasil, vamos a ela. Um dos problemas mais urgentes gerados após a unificação foi o de tornar homogêneo um território muito diferente, política e economicamente. Os camponeses se sentiram obrigados a emigrar devido à exploração que estavam sofrendo por parte dos latifundiários. Fugiram da guerra e da fome e vieram com o sonho de poderem sobreviver como pequenos produtores rurais. Esses foram os motivos da grande emigração e da vinda para a América, incluindo o Brasil, principalmente o estado de São Paulo, que estava em pleno progresso. Como resultado, houve um maciço movimento migratório de classes rurais para os países das duas Américas entre o fim do século XIX e o início do século XX, quando muitos milhões de italianos imigrantes camponeses
vieram para o Brasil, depositando na nova terra o suor de seus corpos e a esperança de construir uma vida melhor para si e seus familiares. No Brasil, muitos imigrantes italianos viram-se estimulados pela oligarquia paulista a irem para o estado de São Paulo suprir a carência de mão de obra na lavoura cafeeira. Posicionaram nas áreas mais semelhantes ao clima europeu, fixando-se nas regiões sul e sudeste. Na década de 20, mais de 1 milhão de italianos se estabeleceu em São Paulo, a grande maioria formada por agricultores, lavradores, trabalhadores rurais, pedreiros, operários, vendedores, ambulantes, sapateiros, alfaiates, ferreiros, mecânicos ou equivalentes. A minoria com estudo era formada por empresários, médicos, professores, escritores, músicos, arquitetos e artistas. Com relação ao imigrante italiano, vale a pena citar um trecho de um artigo de Rubens Recupero. Abre aspas, os imigrantes italianos serão ao mesmo tempo agentes ativos e beneficiários da industrialização e os nomes peninsulares ficarão para sempre ligados à Revolução Industrial Paulista. A participação italiana é sensível já na fase inicial de indústria, de bens de consumo, alimentos ou tecidos, dominada pelos Matarazos e Crespes, durante a qual o Conde Francisco Matarazzo aparece como figura simbólica dos novos magnatas, uma espécie de Rockefeller paulista. Mais tarde, ela se acentua no desenvolvimento de indústria pesada de máquinas e equipamentos, onde a investividade mecânica dos italianos do norte vai criar os gigantes industriais de hoje, os Bardellas, os Dedinis, os Romis. Se a história é mais sensível ao êxito ostensivo do que as vidas obscuras, vai guardar apenas os nomes dos donos de fábricas, é preciso não esquecer que eram também, em geral, italianos os que operavam essas fábricas. E serão italianos os trabalhadores que introduzirão no Brasil as correntes de pensamento e ação sociais da Europa contemporânea, o que se chamava na linguagem policial de então as doutrinas exóticas. O anarquismo, o socialismo, o movimento sindical, a organização das primeiras greves. Então, é nesse contexto de plena euforia cultural e sociológica que a sociedade de São Paulo conviverá com uma nova linguagem, a ítalo-paulista. Por um lado, o movimento modernista de 22 e, por outro lado, a geração dos filhos de imigrantes, todos ávidos em não perder as oportunidades que se apresentavam. É desse encontro que vai surgir o livro de contos de Alcântara Machado, com referência aos bairros de maior concentração de imigrantes e à nova linguagem que aparecia. O estado de São Paulo concentrava os estrangeiros nos bairros pobres do Belenzinho, Bom Retiro, Brás, todos típicos da colônia italiana. O do Brás, por exemplo, chegou a abrigar até 8.000 pessoas na Hospedaria dos Imigrantes, atual Museu do Imigrante, inaugurada em 1887, que tinha capacidade para 3.000. Na sessão seguinte, farei uma referência à influência da língua italiana no Brasil, tomando como foco São Paulo, sem esquecer de citar um dos grandes poetas italianos, Dante Alighieri. A influência da língua italiana no Brasil. O italiano Dante Alighieri nasceu em Florença em 1265 e morreu em Ravenna em 1321. É considerado um dos grandes poetas da língua italiana, juntamente com os também italianos Boccaccio e o poeta Petrarca, formam o trio de autores italianos. Dante foi um dos primeiros autores a escrever em toscano, ao invés do latim, contribuindo assim para o que é a língua italiana hoje. A inovação de Dante trouxe à Itália a possibilidade de não ser apenas mais uma língua falada e, portanto, dividida em dialetos sem uma linguagem literária coerente. Dante usou a melódica terminação vocálica de muitas palavras italianas do esquema rimático chamado terça rima, em que a primeira e a terceira linhas do final de cada estrofe terminam com o mesmo som vocálico. Portanto, pode-se dizer que o início da língua italiana se deu com Dante.
Outra grande influência na língua italiana se deve ao dramaturgo Luigi Pirandello, 1867-1936. Siciliano, formado em filologia românica nas universidades de Roma e de Bonn, e durante anos militante no magistério secundário, colaborando como crítico literário para diversas revistas. Obteve certo prestígio em 1904 com o romance O Falecido Matias Pascal, mas foi em 1921 que conseguiu projeção no universo literário com a peça 6 personagens em busca de um autor, representada no mundo todo. Além dessa peça, também outras se destacaram: Henrique IV, Assim é, se vos parece, O Homem, a Besta e a Virtude, A cada um a sua verdade, dentre outras. Renovador do teatro moderno, ganhou em 1934 o Prêmio Nobel. Só após o triunfo pleno do teatro pirandelliano, começou a ser reunida em volumes a imensa produção novelesca do autor. São 15 volumes subordinados ao título coletivo Contos para um Ano, onde pode-se encontrar as primeiras variantes de muitas tragédias e comédias de Pirandello. Os contos apresentam o autor como o introdutor de toda uma problemática metafísica do gênero da narrativa e uma visão profundamente pessimista do mundo e do destino humano. Essa visão, ao que tudo indica, se deve ao seu casamento com Antonieta Portulano, que apresentou problemas mentais graves e precisou ficar isolada, primeiro em casa e depois, quando Pirandello já possuía uma condição financeira melhor, em um sanatório particular. As peças desse autor ainda permanecem vivas mesmo após sua morte e sua influência se estende em escritores como Samuel Beckett e Ionesco. No entanto, meu objetivo primeiro para esta sessão é o de tratar da influência da língua italiana no Brasil, principalmente no estado de São Paulo, através do trabalho de Alcântara Machado, mais especificamente de seu livro de contos intitulado Brás, Bexiga e Barra Funda. Com a chegada dos imigrados italianos ao Brasil, no início do século XX, o linguajar italiano se misturou com a língua nacional. Muitos se chegaram e encontraram nas regiões sul e sudeste condições climáticas ideais para fixarem moradia. Era um povo que se caracterizava pela vontade de trabalhar e construir um patrimônio que fosse suficiente para retornar à pátria e viver mais dignamente, já que naquele momento a Itália não oferecia condições dignas de sobrevivência. A chegada dos emigrados italianos em São Paulo foi retratada pelo escritor Alcântara Machado de uma maneira que deixou eternizado, através da literatura, um momento único na história da imigração brasileira. Além disso, registrou em seus textos magistralmente a linguagem ítalo-paulistana, ou ítalo-paulista. Alcântara Machado e a linguagem ítalo-paulista. O escritor e jornalista Antônio Castilho de Alcântara Machado de Oliveira, 1901-1935, não se enquadrou dentro da filosofia do período modernista por acaso. Podemos observar em seus contos o mais puro retrato de uma época. Testemunhos são dados por vários escritores, como Alceu Amoroso Lima, por exemplo, abre aspas, o senhor Alcântara Machado nunca se perde, o que se tem a dizer diz logo e vai direto ao que conta. Os contos do senhor Alcântara Machado são imagens do São Paulo de hoje, da italianização da raça sobretudo, fecha aspas. Alcântara, em um de seus artigos no Diário da Noite, qualificou de, entre aspas, famigerado o artigo 26 da Constituição de 1934, que revogou o acordo ortográfico oficializado pelo governo da época. Essa atitude corrobora o seu caráter decidido. Com esse perfil, só podia mesmo seguir a filosofia do modernismo, ou seja, entre aspas, destruir o convencionalismo literário, desmoralizar a inteligência empalhada e acabar com os medalhões da cultura. Fecha aspas.
Aliás, uma de suas viagens à Europa possibilitou-lhe um contato direto com os modernistas europeus. Desde criança, Alcântara já tinha o gosto pela leitura, despertada pelas histórias em quadrinhos do Tico-Tico, uma das criações do desenhista, caricaturista e escritor ítalo-brasileiro Ângelo Agostini. Ao longo de sua carreira como escritor e jornalista, manteve uma estreita ligação estilística com os quadrinhos e com a linguagem visual, dialogando com artistas como Ângelo Agostini, Voltolino e principalmente Paim, coautor de Paté Baby, obra que se caracteriza pela reunião de impressões de viagem e de crônicas, com prefácio de Oswald de Andrade e ilustrações de Antônio Paim, publicada em 1926 pela Editorial Helios Limitada de São Paulo. De duas maneiras, Voltolino influenciou Alcântara, pela maneira como desenhava e através de sua criação, o personagem Rouò Bananeri, que parodiava a colônia italiana de São Paulo. As origens aristocráticas desse escritor, cujo centenário de nascimento foi em 2001, contribuíram para o que produziu, ou seja, o retrato da vida do imigrante eternizado nos contos de Brás, Bexiga e Barra Funda. As comemorações dos seus 100 anos de nascimento foram marcadas pela reedição de seus livros. A editora Estúdio Nobel, em coedição com o IEB, Instituto de Estudos Brasileiros, da USP, e a IMESP, lançaram os 3 primeiros volumes de um total de 7 das obras completas de Alcântara Machado, com organização de Cecília de Lara e de Djalma Cavalcante. A posição de espectador de Alcântara foi fundamental para o registro de um momento histórico e único, um universo que não mais existe. O Brás do barbeiro tranquilo Zampinetti, do conto Nacionalidade, já não é mais um bairro maciçamente italiano. A inevitável mobilidade social de São Paulo fez desaparecer traços de uma pequena Itália, retratada de forma tão original. O barbeiro e tantos outros que não foram personagens de Alcântara mudaram-se para bairros de classe média. Restou-nos, além da obra-prima de Alcântara, o livro de memórias de Zélia Gattai, Anarquistas Graças a Deus, e os depoimentos de Memórias e Sociedade, dedicados a Ecleia Bose. O bisneto de um presidente de 5 províncias do Império, neto e filho de professores da Faculdade de Direito, seu pai, José de Alcântara Machado de Oliveira, foi, além de jurista, senador federal, constituinte, autor de Vida e Morte do Bandeirante e membro da Academia de Letras. Teve papel fundamental dentro da literatura brasileira com seu livro de contos, que surgiu em função de fatores históricos, como as chamadas doutrinas exóticas. São as correntes de pensamento e ação sociais da Europa contemporânea, a saber, o anarquismo, o socialismo, o movimento sindical, a organização das primeiras greves, introduzidas pelos italianos no Brasil. Alcântara não participou da famosa Semana de 22, surgindo apenas em 1925. Ele já era um escritor completo, cuja filosofia misturava-se com a do modernismo, um movimento que desenvolvia o espírito revolucionário. Esse caráter inovador em Alcântara Machado, com seu ítalo-paulistanismo, é o mesmo ideal inovador do chamado movimento decadentista, que surgiu com a consolidação de novas estratégias narrativas. Alcântara defendia, tal como os rapazes paulistanos que participaram da Semana de 22, a liberdade de criação artística, o direito de crítica, a livre expressão do pensamento, a literatura militante. E era integrado com a alma popular. O fato de ser um escritor paulista e paulistano o ajudou a descrever de forma clara, simples e objetiva a vida do imigrado italiano que foi para São Paulo. No que se refere à língua, as questões que mais chamam a nossa atenção estão relacionadas com o uso dos vários códigos, ou seja, a língua de origem, o dialeto de origem, a criação de um linguajar que se adequasse à língua local e à língua portuguesa, propriamente dita. É interessante como Alcântara soube colocar isso em seu livro, retratando a chamada linguagem ítalo-paulista de forma a valorizar o imigrante. Ele soube combinar raça e língua sem fazer ironias ou desvalorizá-lo.
Alcântara, em seu livro de contos intitulado Brás, Bexiga e Barra Funda, Notícias de São Paulo, traça histórias da vida cotidiana de pessoas comuns, moradoras de bairros humildes. No livro, o imigrante italiano constitui a própria trama, o núcleo central da obra literária. Não é apenas um personagem episódico, como em Mário de Andrade, ou um pretexto de sátira, como em Rouault Bananelli. A imagem do italiano é, em geral, positiva em Alcântara. Existia, como já se viu anteriormente, uma ideia reinante entre os imigrantes e seus descendentes, filhos, netos, bisnetos. A conquista da terra, a integração e a absorção do imigrante pobre que estava contagiado com o ritmo acelerado do progresso. O sentimento reinante era o de progresso, novidade, velocidade e muito trabalho para todos. A metrópole crescia e transformava-se em morada de vários povos, especialmente de italianos. Era um sonho que se renovava através de exemplos dos barões da indústria, como os Matarazzo, Martinelli e Crespi, imigrantes que deram certo em suas conquistas e aventuras em uma terra distante da de origem e que eram atentamente observados pelos olhos daquele que é considerado por muitos críticos o precursor do modernismo brasileiro, Rouault Bananelli. Rouault Bananelli foi um cronista popular. Vamos à citação, uma citação. O atrasimo do popolo, io mongusto delle pronto, e disposa tutos nove a dizer que o século XX é o século do progresso. Progresso na ova. Rouault Bananelli, 1914. O engenheiro, arquiteto, jornalista e poeta paulista Alexandre Ribeiro Marcondes Machado foi, entre aspas, o melhor cronista da cidade. E ainda, entre aspas, o cronista mais popular da cidade. Alexandre Ribeiro usava o pseudônimo literário de Rouault Bananelli. Foi ainda um sátiro no linguajar italiano, um cômico da fala do imigrante. É considerado pioneiro da crônica de imigração na imprensa paulistana e, por muitos críticos, o precursor do modernismo brasileiro. Passou a infância em Araraquara e foi para a capital cursar a Escola Politécnica na Rua Três Rios. Formou-se em Engenharia Civil em 1917, ano em que publicou o primeiro trabalho, o folheto Galabaro, Libro de Saneamento Sociale. Nos anos em que estudou no Bom Retiro, teve contato com bairros típicos da colônia italiana como Belenzinho e Brás, assimilando assim seus sons e criando palavras. O resultado deste contato pode ser visto em seu livro La Divina Encrenca, de 1924. Barbieri e Giornaliste mais Universale é também do Cubatão, membro da Academia Paulista de Letras, sócio do Palestra in Italia. Assim se autodenominava o escritor Rouault Bananelli. O jornalista Alexandre Ribeiro pode ser considerado um paulistano caipira, enquanto seu Rouault Bananelli pode ser considerado um paulistano de Nápoles. Surgiu então uma mistura de caipira com napolitano. Um dado a respeito da sua vida é que aparentemente parece ser irrelevante o fato de que ele nasceu e passou a infância e a adolescência no interior do estado. Daí resultou o conhecido João Bananeiro, apelido muito popular nos repertórios caipiras, das Gramatiquinhas de Cornélio Pires à ficção de Valdomiro Silveira. Cito um exemplo de texto de Bananelli. Sonetinho pro Rouault. Pro grande benemérito di San Paolo oferece o poeta cave Uf J. Bananelli. Com tutta estima da consideração
não alamantes o ruó a tua sorte, pro que te ido muita gente boa. Também o xinto gaio à toa, quando pensava que já está muito forte. Não fique bravo, seu tenente ruó, porque gai é uma fatalidade, adivada da legge da gravidade, que também a derruba as varas de rocho. Zambaolo te escapou das mãos, mas você tem uma consolação. O Miguel também ganhou pro show. Ganhou também o partido da legião. O Pietro Góes também desinfetou. As garetas do Mané nada adiantou, porque ninguém com medo não ficou. Vocês viceram into revolução para botar gente na escravidão. Uma ova seu ruó. Amana, suplemento italiano, organo fascista, ano 4, número 22, 1932. Bom, uma citação, um aspecto interessante do texto de Juan Bananeri é que ele não se resume em fazer apenas sátiras e paródias dos diversos aspectos culturais da época, mas em ser sempre um participante direto dos acontecimentos relatados, ou um observador privilegiado deles. Esse aspecto em Bananeri levou Alcântara Machado a falar dos momentos de cinismo do primeiro, momentos mais saborosos do que de indignação. Alexandre Ribeiro começou a carreira literária na adolescência, escrevendo versos satíricos e humorísticos, publicados em jornais do interior de São Paulo. O personagem Juan Bananeri foi criado pelo desenhista cartunista Voltolino, pseudônimo de Lemo Leme, a quem Alcântara presta uma homenagem póstuma em seu conto Artigo de Fundo. O crítico Otto Maria Carpo lembra em um artigo seu de 1955 que o chamado macarronismo é a língua falada por quem não a conhece bem. Não era o caso de Bananeri, que dominava tanto o português como o italiano. Seu macarronismo não passava de uma técnica literária criativa, estranha e melódica usada nos séculos XVI e XVII na França, Espanha e Itália. Carpo lembra ainda que um dos grandes poetas macarrônicos foi Teófilo Folengo, autor da epopeia herói-cômica Baldus, uma mistura de italiano e latim que influenciou Rabelais e Cervantes. Já Monteiro Lobato chamava o linguajar de Bananeri de paulistaliano, uma mistura de italiano e português. A produção literária desse engenheiro que se dedicou à literatura encontra-se dispersa entre os anos de 1910 a 1920, destacando-se as cartas de Abbas Opíquias. Uma pequena parte de sua produção foi reunida no livro La Divina Encrenca. Ambas são obras diretamente relacionadas com o clima da época, cômico, bem humorado e irônico. Bananeri surgiu no jornal O Pirralho, uma publicação satírica fundada por Oswald de Andrade na década de 10. Benedito Antunes organizou a primeira coletânea dos trabalhos em prosa de Juan Bananeri, publicados pelo jornal O Pirralho, entre 1911 e 1917. E a primeira edição dos trabalhos de Bananeri, que se torna líder político do Abbas Opix. Os jornais O Pirralho e o Diário de Abbas Opix foram fundados por Bananeri e pelo cartunista Voltolino. Juan Bananeri é um eloquente testemunho da tentativa de reconstrução das falas dos imigrantes italianos de São Paulo. Sobre sua linguagem nos diz Carmo, abre aspas, a linguagem de Bananeri é como a casca da fruta que se joga fora. Se a polpa é a preferência de todos, somente os pacientes pesquisadores se interessam em explorar a casca e a partir dela descobrirem farofa e farinha, além de um bom caldo, a sopa da casca de banana. Mergulhar nos escombros da memória cultural é preservar a casca, que abriga o fruto saboroso de seu destino vulgar, o lixo. Brás, Bexiga e Barra Funda, foco na linguagem. Esse livro traz, além do reconhecimento geográfico da cidade de São Paulo, um conjunto de aspectos humanos, morais, sociais, culturais e linguísticos. E segundo Parra, o narrador é um observador que anota suas impressões de maneira distanciada e por isso mesmo consegue registrar todo um conjunto de situações de forma verídica, sem comprometer a veracidade dos fatos.
2003. A linguagem usada por Alcântara na obra é leve e bem-humorada, espontânea e comunicativa, resultado conseguido devido à sua atividade como jornalista e aquilo que o próprio Alcântara observava nos imigrantes, alegria e esperança. Nos seus textos, o que parece interessar ao autor é a língua estrangeira como indicador mais aparente da transformação social. O italiano misturado ao português ia dimenticando de dizer. Era o que se ouvia nas ruas, modificando o modo de dizer dos paulistanos. A questão da língua pode ser exemplificada no conto Gaetaninho com o uso do verbo amassar, do italiano amassare, que significa assassinar. A presença italiana no livro mostra uma classe social em ascensão, a dos ítalo-brasileiros de São Paulo. Por isso, o uso de muitas expressões italianadas. O que mais chama atenção é o que a obra tem de menos atual hoje em dia, ou seja, italianismos como ciao, andiamo, subito, repito, n'altra vez, ia dimenticando de dizer, proferidos por seus personagens ítalo-brasileiros de São Paulo. A presença de nomes como Beppino, Carmela, Nicolino, Liseta, Rocco, Genarinho e até a dedicatória ao caricaturista Lemo Leme, o Voltolino, e aos novos mamalucos, como Victor Brecheret, Anita Malfatti e o Conde Francisco Matarazzo Júnior. Alcântara se propôs a homenagear a italianidade linguística e comportamental que marcava o ritmo de dinamismo e otimismo da cidade que estava em plena expansão no começo do século passado. Um leitor mais desavisado poderia até pensar que o escritor estivesse fazendo ironias com os italianos. Contudo, ao invés de fazer deformações da sintaxe da prosódia, como fez Alexandre Ribeiro, o Ruo Bananeri, com seu tom anedótico e satírico, Alcântara integrava vocábulos e estruturas frasais da língua italiana ao português coloquial das personagens, preservando assim a brasilidade do narrador. Vamos citar. Embatucou, tinha qualquer coisa, tirou o charuto da boca, ficou olhando para a ponta acesa, deu um balanço no corpo, decidiu-se. Ia desmenticando de dizer, o meu filho fará o gerente da sociedade, sob a minha direção, se capisque. Sei, seu filho, sim, Adriano. O doutor, me pare, que conhece ele. Meu objetivo é o de chamar a atenção para as colocações de vocábulos italianos que se misturam com o português coloquial. Por exemplo, o uso de um verbo em italiano no lugar de um verbo em português, como acontece em se capisque, ao invés de entende. E em me pare, que conhece ele, ao invés de me diga, que conhece ele. Usarei o conto Gaetaninho para exemplificar a questão das expressões italianas usadas para marcar a influência da imigração e da mistura das raças brasileira e italiana na sociedade paulistana. A escolha deste conto deve-se à simplicidade típica do imigrante italiano que se vê na voz de um mecanismo cheio de sonhos, desejos e esperanças. As características do conto, quanto dos outros textos de Alcântara, são as frases curtas e diretas, a preferência pela ação em contraponto à descrição, a dicção jornalística de ausência, de autor, os recortes de instantâneos urbanos. Os contos de Brás, Bexiga e Barra Funda são fundadores da representação literária e simbólica de São Paulo. Podemos ressaltar também o uso de expressões italianas que marcam a influência da imigração em sua linguagem radiofônica, como se fosse um locutor esportivo narrando um jogo de futebol. Vamos citar. O Nino veio correndo com a bolinha de meia, chegou bem perto, com o tronco arqueado, as pernas dobradas, os braços estendidos, as mãos abertas. Gaetaninho ficou pronto para a defesa. Passa pro Beppino. Beppino deu 2 passos e meteu o pé na bola, com todo o muque. Ela cobriu o guardião sardento e foi parar no meio da rua. Vá dar tiro no inferno, cala a boca, palestrino, traga a bola. Como nos diz Fausto, a cidade de São Paulo não foi mais a mesma com a chegada dos italianos. Houve, citando,
um profundo interrelacionamento entre a sociedade nacional e as várias etnias e destas entre si, a tal ponto que é possível pensar em uma nova sociedade paulista, constituída por nacionais, imigrantes e seus descendentes, com traços próprios e diferenciados. A proposta literária de Alcântara estava de pleno acordo com a proposta modernista da época. Um exemplo típico desse primeiro momento modernista é o conto Artigo de Fundo, que inicia o livro de caráter explicativo entre o manifesto e declaração de intenções. O grupo paulista ao qual Alcântara participava era formado de jovens escritores que investiam contra uma concepção de língua e de literatura. A tônica dos modernistas era o nacionalismo, a poesia pau-brasil, o verde-amarelismo e a antropofagia. No conto Gaetaninho, a palavra banzando, que aparece como tentativa de uma mistura do português com o italiano, por exemplo, vem substituir outro verbo, no caso, brincando. O chi. Gaetaninho, como é bom! Gaetaninho ficou banzando bem no meio da rua. Outros exemplos de palavras em italiano que se misturam com o português. Súbito, expressão italiana. Eta salame de mestre, mistura de italiano com português. Ashimari, expressão italiana. Existia em Alcântara uma profunda necessidade de sentir e interpretar o Brasil através de sua literatura. Um Brasil novo que surgia diante de seus olhos, sendo feito por brasileiros e pela, segundo o próprio autor, entre aspas, novíssima raça de gigantes. Fecha aspas, né? Gigantes construindo um gigante. Considerações finais para o trabalho. Concluir um trabalho é algo que limita e delimita qualquer perspectiva de seguir outros caminhos, de contemplar outras possibilidades. Por isso, prefiro usar um título que me parece mais apropriado para a etapa que acabo de apresentar: Considerações finais. Porque assim, além de tirar de meus ombros todo o encargo que seria, toda a cobrança que veria sobre mim, plenamente justa, claro, pois concluir implica em dominar totalmente, esgotar um assunto, deixo para outros a oportunidade de desbravar territórios ainda não explorados. O que pretendo dizer com tudo isso é que um trabalho deve ser avaliado pelo que ele apresenta dentro daquilo que foi proposto em seu sumário, por exemplo. As dificuldades são muitas para todos, bibliotecas fechadas, livros que simplesmente sumiram das prateleiras, justo aquele que tanto precisávamos. No entanto, a dedicação, o esforço e, acima de tudo, a vontade de fazer algo realmente fruto de muito trabalho e pesquisa é o que nos impulsiona a continuar. Tudo o que foi dito é para esclarecer ao leitor sobre o que fez o semiólogo e romancista italiano Umberto Eco na apresentação da versão final de sua tese. Eco não descreveu apenas as conclusões, mas também as hipóteses descartadas e as pistas falsas, como se estivesse fazendo o relato de uma investigação e não de uma tese acadêmica. Exatamente o que tentei fazer em meu trabalho. Objetivei para este trabalho chamar a atenção para a linguagem ítalo-paulista, usada por Alcântara Machado em seu livro Brás, Bexiga e Barra Funda, exemplificando com o conto Gaetaninho. Considerei também relevante citar outro escritor que trabalhou com a questão da fala do imigrante italiano de São Paulo, Juan Bananelli. A importância desses autores para a história da imigração italiana no Brasil e para a descrição desta mistura de idiomas que ocorreu e permanece até hoje está para sempre registrada através de seus textos, tanto na sátira da linguagem macarrônica de Bananelli quanto no ítalo-paulistanismo de Alcântara Machado. De uma maneira ou de outra, a literatura faz a sua parte, imortalizando a história. Chegou ao fim do meu trabalho, a bibliografia, citando apenas algumas obras: Os Italianos no Brasil, de Ângelo Trento Bardella, O Italiano Macarrônico, a Língua dos Ítalo-Brasileiros, de Guido Alberto Bonomini, História Concisa da Literatura Brasileira, que é um clássico, de Alfredo Bozzi, Pauliceia Esculhambada, Pauliceia Desvairada, de Maurício Martins do Carmo, editora, já publicada pela editora da UF,
em 1998, dentre outras. Ok? Espero que tenha gostado, curta o vídeo. See you, bye!